Olá, meus irmãos. O objetivo desse vídeo aqui é ser bem rápido e falar um pouco sobre nossa filosofia de ministério aqui da IP Renovada de Almenara. Dado aí algumas dúvidas concernente ao nosso termo de compromisso, né, que foi entregue aos irmãos, o termo de compromisso de aceitação das normas. Nós temos, nesses últimos meses, trabalhado muito para que a nossa missão e nossos valores possam ser impregnados, né, na nossa igreja. A nossa missão como igreja, de ser uma igreja renovada pelo Espírito Santo de Deus, para adorar ao Senhor, pregar o Evangelho, servir uns aos outros, crescer em comunhão, né, e fazer discípulos. E, obviamente, isso tudo com a visão de que cada irmão que chega na nossa igreja se transforma em um líder multiplicador. Só que, às vezes, a igreja ainda não compreendeu sobre os princípios básicos acerca da administração cristã, que eu quero colocar aqui rapidamente para então explicar sobre o nosso termo. Então, o que acontece? Quando nós falamos de administração eclesiástica, por muito tempo a igreja só focou em um tipo de administração, né? Que é a administração pastoral, que é onde a igreja foca na adoração, foca no serviço, na missão, do discipulado, aquela questão dos ministérios em si. Só que, na realidade, a administração eclesiástica ela tem dois pés, duas pernas. A parte pastoral, que é a liderança pastoral, e a parte administrativa em si, que é a liderança administrativa, as responsabilidades civis. Quando nós falamos da liderança pastoral, estamos falando da responsabilidade ministerial. Quando nós falamos da administração, estamos falando da nossa responsabilidade civil. Por exemplo, cada igreja hoje organizada, ela possui CNPJ, ela possui hall de membros, né? Ela possui um livro caixa, onde anota as suas receitas, ela possui atas, onde descreve o conteúdo das suas reuniões, e todo um processo, todo um mecanismo administrativo por detrás, jurídico até também. Então, a administração eclesiástica ela tem um cunho da liderança pastoral e o cunho da liderança administrativa, a responsabilidade ministerial e a responsabilidade civil, que juntas vai formar-se, então, a gestão eclesiástica que traz a responsabilidade espiritual, que é a nossa relação com Deus, na parte espiritual, na responsabilidade ministerial, e a nossa relação com o homem, com os órgãos, com os governos. No livro de Romanos, capítulo 13, vai nos dizer para nós estarmos sujeitos às autoridades constituídas. Então, no nosso Brasil, nós temos a responsabilidade de ter a parte administrativa que foca na responsabilidade civil e a parte pastoral que foca no tri da igreja como um todo. Então, aonde que o nosso termo, né, o nosso termo entra, o nosso termo de aceitação das normas, entra no contexto de ambos, onde nós instruímos os nossos membros, as pessoas que vão chegando na igreja, qual é os princípios, o que nós cremos, os princípios que nós acreditamos, o estatuto da nossa igreja, a gente ensina tudo no Lidera em Um. Nós instruímos os irmãos, está lá na lição 6 do Lidera em Um, tudo que se refere à igreja, sobre o culto, sobre a liturgia, sobre o que é necessário para ser membro da igreja presbiteriana renovada. E o termo de compromisso nada mais do que você nos dizendo que entendeu isso, compreendeu isso, e é nada mais do que isso. Um exemplo claro, porque é uma necessidade. Quando você casa, a gente sabe que casamento é uma instituição divina. Deus que instituiu o casamento. Então, todos sabem, né, a sua responsabilidade como marido, como mulher. Né? A partir do momento que os dois se unem ali oficialmente, eles vão cumprir esses deveres. Mas por que precisa ir no cartório? Por que é a necessidade de ir diante de um juiz de paz e fazer a celebração civil, que é no cartório, para que seja reconhecido diante dos homens também? Então, tem a responsabilidade diante de Deus e a responsabilidade diante dos homens. É tanto que na nossa igreja não tem casamento religioso. Tem ali o culto, a bênção, mas o casamento, ele é um efeito civil.
Então, quando nós falamos de instituição, de igreja, a gente precisa compreender também. Nós temos a nossa vida espiritual e isso é inegável. Nós convertemos ao Senhor Jesus. A partir do momento que nós integramos a uma comunidade, essa comunidade tem responsabilidade civil e ela precisa se organizar nesse sentido e ela precisa burocraticamente, né, que acaba sendo uma burocracia própria dos governos enfim, da gestão administrativa, a gente precisa estar ciente das nossas responsabilidades também civis. Okay? Então, o termo nada mais é do que a sua declaração de que você tem ciência das nossas normas, do nosso padrão de conduta, e é nada mais do que isso. Tá bom? Deus abençoe e, de qualquer dúvida, entre em contato com a gente.